Então, quando muda a trilha, você sabe, a gente tem sempre um convidado especial aqui na nossa programação e hoje a nossa conversa aqui ao vivo nos nossos estúdios é com o escritor Gladson Norberto, que está lançando o livro Meu Salário Não Chega ao Final do Mês. Olha só que interessante o título desse livro. E a gente, é claro, vai conversar com ele sobre o livro, sobre o porquê desse título e principalmente, né, pedir algumas dicas pra gente poder aí economizar, pra gente fazer essa mágica de sobrar um qualquer no final do mês. Meu caro Gladson Norberto, seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Tarcísio, muito bom dia, ouvintes da Autêntica Favela FM. Prazer muito grande estar aqui com vocês e vamos falar um pouquinho desse tema aí, na verdade dizer que para alguns casos não é nem mágica, né? Para alguns estão tão endividados que seria quase um milagre. Não é? Essa questão. Então, por que esse título? Meu salário não chega ao fim do mês. Por um acaso você passou por essa situação? Ah, sim, assim como todo mundo, não é diferente não. E o título surgiu exatamente por causa disso. A minha esposa, que é assistente social, ela atendia várias famílias que tinham essa dificuldade de controlar. E aí ela falou, Gladson, usa essa experiência que você tem, né, da pós-graduação em gestão financeira e tal, mas principalmente dos apertos que a gente já passou para auxiliar essas famílias. Então a ideia de fazer esse livro, ela veio de muita conversa que eu tive, que as pessoas me falavam, os apertos que eles tinham. E existem muitos livros que falam disso, mas eu não queria aquela coisa meio assim, com aquele jargão de economia, aquela coisa, Banco Central elevou a taxa Selic. Não é aquilo, é para ser uma coisa assim mais prática mesmo. São aquelas pessoas que chegaram para mim e falam assim, Gladson, meu salário não chega ao fim do mês, o que eu faço? É exatamente por isso que surgiu o livro. Agora, antes da gente começar aqui a nossa conversa, eu te anunciei como escritor, mas você é pós-graduado em gestão financeira. Isso, na verdade, eu tenho um curso técnico de contabilidade, graduação em comunicação social, pós-graduação em gestão financeira, alguns outros cursos, mas eu sempre falo isso, olha, toda essa teoria que você tem, na verdade, a maioria dos ensinamentos que estão aqui, eles vêm da prática. Eu, assim como todo mundo, eu fiquei desempregado 2 vezes, num período de 5 anos. Você vê que é um período muito curto, passei por muito aperto, então aprendi muita coisa. Então eu falo para as pessoas exatamente como que elas vão economizar. Pô, como é que eu faço para economizar com a gasolina do carro, com o transporte, lá em casa, com o trabalho, com a alimentação? Então, capítulo por capítulo, eu vou explicar exatamente isso e focar exatamente nesse tema. É um livro focado em administração do orçamento doméstico. Sim. É claro que esse tema é um tema que, assim, daria pelo menos uns 3 programas, mas como o nosso tempo aqui é curto, queria que você desse uma pincelada de um modo geral. Como é que faz? Qual é a fórmula de se economizar dinheiro, meu caro? Bom, como que funciona? Eu sempre digo, eu comparo muito a administração do orçamento com a pessoa que quer emagrecer. Pessoa que quer emagrecer, o sonho dela é emagrecer do dia pra noite. A gente sabe que é impossível. Ela requer o quê? Ela requer uma educação alimentar, uma mudança de hábitos, exercícios, etc. Para você controlar o seu orçamento, funciona exatamente da mesma forma. Não existe uma forma de você dormir e no outro dia acordar rico. A gente adoraria, mas não é assim que funciona. Então você vai ter que mudar hábitos, você vai ter que mudar costumes, você vai ter que equilibrar o seu orçamento, você vai ter que fazer exercícios de administração financeira para que você consiga isso. Basicamente, o simples, você não pode, obviamente, gastar mais do que você ganha. Por que isso é tão complicado? Se a teoria é tão bonita, por que na prática isso é difícil? Porque nós estamos acostumados a sempre viver num nível acima do que a gente ganha. O que é isso? Vou dar um exemplo. Você ganha R$1.000. Ninguém que ganha R$1.000 vive como se ganhasse R$1.000. Ela vive como se ela ganhasse R$1.500. Então ela está sempre endividada. Aí a pessoa fala assim, bom, mas se eu ganhasse 2.000, resolvi o meu problema. Não, porque aí você viveria como se você ganhasse 3.000. É sempre assim, a gente quer um nível de vida, isso é absolutamente normal, você quer um nível de vida acima do que você ganha. Então você está sempre endividado por causa disso. Então a primeira etapa é a aceitação. Quanto que eu ganho? Eu ganho X, então eu tenho que viver com o X. Eu não posso viver com X mais 1. Eu tenho que aceitar isso. Esse é o primeiro ponto. Isso para quem, obviamente, já não está endividado. Aí a conversa já é outra. Agora, e para quem já está endividada, já está com uma bola de neve, a sua vida realmente está difícil e ela não sabe o que fazer. Qual é a dica? Pois é. Nesses casos, uns casos um pouco mais complexos, então é necessário que a pessoa coloque as dívidas no papel. E o brasileiro, a gente tem a mania de não gostar da matemática, então não gosta de fazer conta. Infelizmente não tem como fugir. Você vai ter que colocar no papel o que eu estou devendo. E aí você vai ver, primeiro, o que tem o juro mais alto? Cartão de crédito, cheque especial, etc, etc. Então você vai ter que fazer essa conta, priorizar esses gastos, priorizar essas contas, perdão,
Pagar primeiro isso. Para isso, você vai ter que sair daquela zona de conforto e viver com menos ainda do que você recebe. Então você vai ter que abdicar de uma série de coisas. E é esse o problema, a gente não quer abrir mão disso, a gente quer continuar vivendo desse jeito e quer que as contas se resolvam sozinhas. Infelizmente isso não é possível. Mas vamos imaginar então uma situação um pouco mais grave. O sujeito ganha 1.000, mas deve 10.000. Como é que ele faz para pagar? E como é que ele faz para abdicar de outras coisas, sendo que ele precisa comer, precisa pagar? Primeira coisa que ele tem que entender, como que ele chegou nessa dívida de 10.000. Porque se ele não entender isso, mesmo que a gente consiga resolver esse problema, se ele não entender por que ele chegou isso, daqui a 2 anos ele tá devendo a mesma coisa de novo. O que aconteceu para esse cara chegar nessa dívida monstruosa? Esse é o primeiro ponto. Então, uma parte do livro, um capítulo que eu falo, que é você identificar quais foram as causas do seu desequilíbrio financeiro. A origem da dívida. A origem, exatamente. Nesse caso, eu faço um paralelo com a psicologia, porque principalmente em tempos de redes sociais, é muito comum as pessoas quererem ostentar. Então, a pessoa gasta o que não tem só para fazer aquela postagem daquela foto e achar que tá uma maravilha. Para mostrar uma pessoa que ela não é. Exatamente. Mas voltando à sua pergunta. Então a pessoa tá com uma dívida que é de um sentido descomunal ao salário dela. Ela vai ter que buscar essa capitalização de alguma forma. Para equilibrar essa receita, ela vai ter que aumentar o dinheiro que entra e diminuir o dinheiro que sai. Sim. Então, obviamente, ela vai ter que trabalhar em algum outro lugar, buscar alguma outra fonte de renda e pensar em quanto tempo ela consegue diminuir essa dívida. Ela vai ter que fazer um planejamento, que é outra coisa que nós odiamos fazer, mas que vai ser necessário. Ela vai assim, olha, se eu ganho, vamos voltar ao exemplo, eu ganho R$1.000, a minha dívida tá de 10.000, eu vou ter que arrumar uma outra fonte de renda. Aí eu vou trazer um bico, vou trabalhar de alguma coisa, enfim, seja lá o que for. Mas aí eu vou ter aí R$500 a mais por mês. Esses 500 vai ser para bater a minha dívida. Esses 500 é como se ele não existisse. Exatamente, ele não vai entrar lá nos seus gastos que você vai ter. Agora, você vai ter que abrir mão de alguns luxos. Então, talvez, por exemplo, a internet, você vai ter que cortar, ou se você tem TV a cabo, ou se você compra alguma coisa extra, você vai ter que diminuir ou trocar a marca daquele produto que você gosta para o menor. É assim que a coisa funciona. É desse jeito, por isso que eu comparei bastante com a questão de emagrecer. É desse jeito, a gente queria uma solução milagrosa, mas ela não existe. Ela não existe, né? Agora, para os ouvintes que quiserem saber mais sobre esse livro, onde encontrar? Meu salário não chega ao fim do mês. Bom, infelizmente eu não consegui um contrato com uma editora, porque é uma coisa muito cara. Escrever um livro no Brasil é dificílimo. Esse é seu muito primeiro caro. livro? Esse é o meu primeiro livro. Então, eu acabei fazendo ele por minha conta mesmo. E aí eu descobri esse site, que é o Clube dos Autores, que ele publica esse livro. Então o livro está disponível no site www.clubedosautores.com.br. É só digitar o meu nome, Gladson, ou o título do livro. Meu salário não chega ao fim do mês. Você faz o pedido e ele chega diretamente na sua casa. Eu tenho alguns exemplares comigo, mas são muito poucos. Por acaso, se alguém quiser, pode entrar em contato comigo, até via Zap também. Se você quiser, eu passo meu telefone de Zap para a pessoa entrar em contato e pode ver se eu tenho algum exemplar ainda sobrando. Lembrando que eu deixei 2 exemplares aqui para sortear para os ouvintes. Olha então, gente, você de casa, você que está acompanhando essa conversa, se você tá no vermelho, não é? Meu salário não chega ao fim do mês, pode ser seu. Temos aqui 2 exemplares, é só você mandar um Zap aqui pra gente, falando que quer ganhar o livro e deixar o seu contato, né? O seu nome todo, não é? E o seu telefone, para que a gente possa aí fazer um sorteio no final do programa. Tá valendo até 1h no finalzinho do nosso Variedades. E mais uma questão que eu queria ver com você é o seguinte: você disse que o livro está disponível, né? Nesse site, clubedosautores.com.br. Mas aí como é que faz? Você fez o livro com recursos próprios, né? E o livro não te dá retorno, você está disponibilizando esse material de graça para as pessoas? O retorno dele, quando eu conto isso, as pessoas chegam até a duvidar, mas são coisas de Brasil, infelizmente. Isso prova que você não está endividado. Para cada exemplar que é vendido, o autor embolsa incríveis 30 centavos. Puxa vida. Ou seja, nada. Então você faz realmente pelo intuito de querer ajudar, porque o custo de produção, isso aí é uma coisa que dificilmente eu vou conseguir cobrir. Mas é uma coisa que eu queria muito fazer, escrever um livro é uma coisa muito bacana, principalmente quando é um livro que ajuda as pessoas. Então esse sentimento de querer ajudar
as pessoas, que é muito do que vocês fazem aqui também, de ajudar a população. Esse sentimento, as pessoas estão realmente precisando disso. Então, saber que eu fiz uma coisa que vai ajudar a população já é altamente gratificante. Então, eu já fico extremamente feliz com isso e agradeço ao Papai do Céu por poder ter tido feito. Maravilha. Ó, obviamente a gente está com o tempo aqui quase que estourado, mas eu não poderia deixar de pegar pelo menos um capítulo aqui para te perguntar. E um deles diz assim: cheque especial, entrar é fácil, quero ver sair. Conta um pouquinho disso pra gente. O que acontece? Eu costumo brincar e dar um exemplo no livro, que quando você precisa de dinheiro, você tem duas opções. Imagina que você precisa de um dinheiro extra, e aí você tem a opção A, que é fazer as contas e vai assim: olha, eu vou lá no banco e vou solicitar um empréstimo com o meu gerente. Então você vai no banco, você vai naquele horário maravilhoso que é de 10 às 4, o banco vai estar cheio, aquela porta giratória que te ama tanto, que te prende lá dentro e nunca te deixa sair. Aí você vai agendar o horário, marcar aquela fila, conversar com um cara que geralmente entende muito mais que você, para talvez depois de umas 3 horas você sair com um empréstimo. Ou então você vai lá naquele caixa eletrônico que tá quase piscando em neon vermelho lá, mandando você tirar o dinheiro com juro altíssimo. Verdade. Por isso que eu falo, entrar é fácil. Sair depois desses juros é que é mais complicado. Então, se você precisa de uma grana extra, você vai avaliar se você realmente precisa. Por que eu falo isso? A pessoa assim: eu preciso de um dinheiro. Por quê? Porque tem uma TV de tela plana de 50 polegadas que está em promoção. Mas você precisa? Você realmente precisa? Não é aquilo de você precisa. Então é isso que você tem que analisar. Um dia desses eu estava ouvindo no ônibus uma conversa que a senhora dizia para outra assim que se a gente não faz algumas loucuras de vez em quando, a gente não vive a vida. E que ela tava no cartão de crédito, no cheque especial, tava em tudo porque foi pra praia no último feriado. Aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, quando chegar a conta, talvez a água do mar fique um pouquinho mais salgada, né? Rapidamente, só contar uma história que aconteceu comigo numa dessas apresentações. Uma pessoa chegou pra mim e falou que estava endividada exatamente porque tinha ido pra praia de uma semana pra outra. Eu falei, você vai pra praia de uma semana pra outra? Não, mas a minha prima postou umas fotos na rede social que ela foi e eu tinha que ir de qualquer jeito. Ainda perguntei assim, mas você gosta da sua prima? Ela falou, não, mas vê se faz sentido. Você foi pra um lugar que você não gosta pra agradar alguém, um lugar que você não queria pra agradar alguém que você não gosta e gastar um dinheiro que você não tem. Faz algum sentido isso? Mas é exatamente isso que acontece. Exatamente. As pessoas realmente, elas vão num caminho que não é a necessidade de cada um e depois para resolver na hora de pagar a fatura fica mais complicado. Agora, você falava a respeito aí que a gente, quando tá endividado, a gente precisa criar uma outra oportunidade. Exato. No seu caso, você ficar endividado, você pode fazer rádio, porque você tem. Olha, Tarcísio, eu já fui locutor, eu amo rádio. Então, uns 10 anos atrás eu trabalhava com isso, então esse ambiente aqui pra mim é maravilhoso. É muito bom. Antes de fechar, eu gostaria de ler um poeminha que eu criei, que tá na página 21 do livro, que ele exatamente vai exemplificar, acho que ele resume bem o livro, se você me permite. Maravilha. Vamos lá então. Você deve começar pela sua mente e depois pela sua conta corrente. Saiba gastar com consciência para depois não perder a paciência. Organizar as finanças é possível, desde que o seu dinheiro não seja invisível. Eu posso e vou conseguir, para no fim do mês eu não chorar e sim sorrir. Dizem que é verdade e realmente acredito. Se isso for verdade, eu até dou um grito. O salário pode sobrar e não ficar todo mês apertado. Porque entra mês e sai mês, sempre estou desesperado. Então digo a você, meu amigo leitor, fé no Papai do Céu, fé no Criador. Você que agora lê esse livro no conforto do seu lar, esta pindaíba que você passa, acredite, enfim vai acabar. Ficou parecendo uma vinheta, né? Muito legal. Gente, a maioria das pessoas considera a vida financeira um de seus maiores problemas. Entender os fatores de um desequilíbrio financeiro, por que ele ocorre, estar preparado para quando ocorrer, principalmente saber quais são as alternativas para não se encontrar em dificuldades, pode ser o diferencial para a sua vida. Então, neste livro, o Gladson Norberto mostra a você exemplos práticos vividos por ele e como foram superados. Ele te explica como fazer o seu suado dinheiro render mais e também alternativas para conseguir aumentar o dinheiro que entra e principalmente diminuir o que sai. Sendo assim, você que quer ganhar esse livro, Meu Salário Não Chega ao Fim do Mês, você entra em contato com a gente aqui no 996611067, deixa o seu nome e o seu telefone e no final do nosso programa aqui do Variedades, nós estaremos aí
conhecendo, né, os ganhadores, quem é que vai melhorar de vida através desse livro. E para você que quer conhecer mais, você acessa o www.clubedosautores.com.br, digita lá Meu Salário Não Chega ao Fim do Mês ou Gladson Norberto e você vai ter acesso a todo o conteúdo desse livro. Ô Gladson, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Parabéns pela sua iniciativa, né? Na verdade, na raça mesmo, a vontade de se escrever um livro, mas eu senti uma coisa mais importante ainda, o desejo, a necessidade de ajudar as pessoas. Eu acho que a nossa existência é mais ou menos isso. O que a gente faz aqui no rádio, o que você está fazendo aí com o seu trabalho, é poder melhorar a vida das pessoas, né? Ajudar o próximo e construir um futuro melhor. Parabéns, sucesso para você e até uma próxima oportunidade. Só deixar aqui a minha página no Face, caso o pessoal queira acessar, eu sempre coloco algumas dicas de economia lá, que é facebook.com/economia em casa. E se alguém quiser entrar em contato via Zap também, o telefone é o 984399288. E mais uma vez agradecer a oportunidade, a abertura aqui de estar fazendo esse trabalho aqui junto com vocês. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês. E para você não passar aqui sem entrar no esquema, qual é a sua indignação? A gente pega no bate-pronto. Todo mundo passa aqui e tem que responder. Todo mundo. Eu acho hoje, que nesse momento, o que tá te magoando? É uma indignação geral. Se a gente for falar de política aqui, isso renderia tempos em tempos. Mas a principal indignação é ver a impunidade que eu vejo que acontece principalmente nos andares lá de cima, digamos assim, e que infelizmente parece não ter fim. Eu brinco que parece ser uma história sem fim. Cada dia que você abre o jornal, cada dia que você ouve a rádio, é uma história a mais. Então a minha indignação é saber que, infelizmente, as pessoas que deveriam fazer por nós só fazem por elas mesmas. Falou e disse. Gladson Norberto, muito obrigado, um abraço, sucesso para você, saúde e até a próxima. Obrigado. Valeu.